crianças que vêm do mar. Estamos aqui com o nosso projeto Hora de Ouvir Histórias. Minha saudação a todos que vocês estão gostando de ouvir e acompanhando. E continuando com os contos de Imbé, quero dizer-lhes também que desde que eu nasci, eu sempre vivi no litoral e acompanhei muita coisa, todo o seu desenvolvimento. Agora são 80 anos. Também tenho muito testemunho daqui. Então, eu vou ler para vocês as minhas reminiscências. O título é Imbé Reminiscências. Do livro O Imaginário Popular Litorâneo, Contos, Lendas, Mitos. Atravessei a ponte Giuseppe Garibaldi que interliga Tramandaí e Imbé. Algumas pessoas pescavam de caniço e vez por outra uma sardinha prateava no ar. Eram 7 horas da manhã e 30 minutos do mês de março de 1989. Tomei a margem do rio Tramandaí, pelo lado de Imbé. Pretendia dar a volta pela ponte de pedestres, que era a ponte de Sardinha, próximo, e antes era a ponte Pêncil, próxima ao ancoradouro lá da Petrobras, e pretendia voltar pela Barra, atravessar a ponte e voltar pelo bairro da Barra, pelo lado de Tramandaí. Ao passar pelo Hotel dos Engenheiros, hoje Cais do Porto, lembrei-me do tempo em que ali funcionava o cassino por volta de 1941. Cassino construído com 2 pavimentos em alvenaria, apresentando 35 aberturas de frente para o rio, na Avenida Rio Grande, hoje Nilza Godoy. Inicialmente denominou-se Hotel Cassino Picoral. 1000 lembranças me assaltaram. Meu avô, Fernando Silveira do Amaral, grande amigo e companheiro dos netos, aos domingos à tarde costumava dar um passeio conosco em Imbé, programa interessante, pois no cassino havia apresentação de espetáculos com artistas nacionais e internacionais, abertos ao público em geral. Para nós era uma alegria não só pela companhia de nosso avô tão querido, mas porque era algo diferente, lugar muito frequentado, um burburinho de gente para ouvir orquestras maravilhosas, apresentação de danças, cantores famosos. O palco ficava no amplo salão de entrada. O funcionamento do cassino propiciava grande movimentação na baixa temporada. E o espaço de espetáculos era chamado de Grill Room, onde os familiares ficavam. Nós, crianças, não sabíamos nem o que era, só via aqueles espetáculos, nem sabia onde é que se jogava, onde é que estavam jogando. O tempo foi passando. Em 1946, fecharam-se os cassinos no Brasil. A Associação dos Engenheiros comprou aquele patrimônio. Por muitos anos denominou-se Hotel dos Engenheiros e fez parte da história de Imbé. No entanto, nossas visitas ao prédio continuaram. O senhor Antônio Lopes, da idade de meu avô, com sua esposa e filha, passaram a residir nesse prédio que ficava ocioso no inverno. Acredito que esse senhor era econômico. Tinha uma filha solteira, a Clara, muito educada, professora de corte e costura, em Tramandaí, na ação social. Meu avô tornou-se amigo deles e aos domingos, acompanhados de minha avó Bernardina, costumavam
visitar aquela família. Lembro-me de acompanhá-los várias vezes. Eu deveria ter uns 8 ou 9 anos. Aquele hotel, para mim, era um verdadeiro castelo. No pavimento térreo havia um amplo salão de entrada, um restaurante grande, certamente cozinha e outras dependências. Não faço ideia em que espaço funcionava o cassino. Não ficava à nossa vista. No segundo pavimento morava a família Lopes. Havia corredores muito compridos, para os quais se abriam as portas dos numerosos quartos, que fora construído para hotel e cassino. Ah, mas que vontade de correr por aqueles corredores! Mas, por ser uma família muito educada e não haver ali crianças, e nem o menor ruído poderia incomodar. O próprio silêncio reinante nos impedia de fazer barulho. O assoalho era pintado de um vermelho sangue caprichosamente encerado. Correr nesses corredores ressoaria por todo o hotel e talvez despertasse até algum fantasma que morava na nossa cabeça. Ficávamos sentados durante a visita, observando tudo. Em 2 gaiolas pulavam de um puleiro para outro canarinhos belga, quebrando o silêncio com seus trinados maviosos. Eu acompanhava cada movimento, embevecida com o colorido delicado de suas penas. Canarinhos belga em Tramandaí, só na casa do Sr. Lopes. O relógio vertical de parede compunha o ambiente da sala, combinando com a sobriedade da mobília. De 15 em 15 minutos, o relógio manifestava-se com sua sonoridade agradável aos meus ouvidos. Tornava-se mais interessante quando marcava as horas certas. E nesse momento eu ficava contando mentalmente o número de horas, enquanto isso meu avô e minha avó conversavam animadamente com o casal e sua filha. Depois era-nos servido um docinho, um licor para os adultos e refresco para as crianças. Essas lembranças tão doces se esfumaram e deram lugar a outras, quando a Escola Estadual Barão de Tramandaí provisoriamente funcionou nesse prédio por volta de 1968. Eu lecionava língua portuguesa. Fui a primeira professora de língua portuguesa do ginásio e meu esposo, Dr. Noel, cirurgião dentista, primeiro professor de ciências. E o prédio se revitalizou em forma de lembranças enquanto por ali eu passava. As salas de aula, o trabalho, a sala dos professores, a mudança de direção, o ruído dos alunos. Deixei de lado essas recordações e continuei minha caminhada. Mais adiante, pescadores à margem do rio movimentavam-se, pareciam estar chegando de uma pescaria em alto mar. Havia um monte de peixes, predominava o cação, e a tripulação ocupava-se na limpeza do barco. Parei sobre a ponte para apreciar a paisagem, a ponte que fora pêncil, a ponte da Sardinha. Na quietude daquele momento, deitei meu olhar para sudoeste e pude fruir a magia da paisagem, as casas à margem do rio pelo lado de Tramandaí, e estendendo o olhar mais adiante, avistar a outra ponte, a ponte Giuseppe Garibaldi, e lá no horizonte, onde a lagoa se alarga, divisava-se a Petrobras, onde o rio faz uma curva para a direita, perdendo-se em meandros pelos campos. Virei-me. À minha esquerda, o Teduti, onde homens ocupavam-se na arrumação dos barcos. 2 boias flutuantes marcavam o canal.
Ao lado da embocadura do rio, pescadores jogavam suas tarrafas. O mar, na sua insistência, entrava na barra, salinizando as águas do rio, formando redemoinhos nos pilares da ponte. Em contemplação sobre a ponte da Sardinha, reportei meu tempo de criança, quando aquela ponte era pêncil e tínhamos muito medo de atravessá-la. O tempo é implacável e vai desgastando tudo. A ponte que um dia foi pêncil, depois ponte da Sardinha, foi demolida em dezembro de 2001 por questão de segurança. A ponte pêncil fazia parte do projeto do loteamento da Sociedade Praia do Imbé Limitada. Para servir de travessia aos veranistas que iam banhar-se na praia de Tramandaí e nas proximidades da Barra, porque naquela época, Imbé, antes do seu loteamento, e mesmo depois do loteamento, não tinha praia, porque a barra não era fixa e o rio ia se deslocando e essa parte da areia de Tramandaí ia avançando até que a barra se fechava. E então eles construíram para facilitar a vinda para Tramandaí, para não precisar vir por esta ponte, Giuseppe Garibaldi, então podiam ir para a praia de Tramandaí, atravessando aquela ponte que fica perto da Petrobras, ali onde tem os restaurantes. E só depois que a barra foi fixada é que Imbé pode ter a sua praia, porque os moles não deixam mais que o rio avance. E recolhi então minhas lembranças e atravessei a ponte que não era mais pêncil e retornei pelo primeiro bairro de Tramandaí, a Barra, que era um bairro de pescadores e atualmente é um lugar, um espaço nobre. Muitas mansões existem ali na beira, à margem do rio. E ficamos por aqui. Foi uma alegria estar com vocês. E até o nosso próximo encontro do nosso projeto Hora de Ouvir Histórias, que também está no YouTube esse projeto. Para quem não acessa o Face, está lá no YouTube. Até um próximo encontro.